Shalom, shalom! Eu sou a pastora Josiane e para mim é uma rica satisfação ter você para ministrarmos e crescermos juntos no aprendizado de mais uma aula. Hoje nosso tema será uma aula que está mais bem elaborada, melhor aprimorada, para poder te comunicar o máximo de informação com qualidade possível. E o nosso tema é Lilith, Códigos e Sistemas. Seja bem-vindo à primeira aula. Quando falamos então de uma estrutura espiritual, seja ela de qualquer cunho, a coisa mais importante a fazer é fundamentar a luz da palavra de Deus. E quando nós estamos falando de um trono que tem uma relevância de influência espiritual sobre as nossas vidas, como este trono Lilith, nós precisamos identificar aonde estão suas raízes, seus fundamentos à luz da palavra de Deus. Então quero te convidar a abrir o texto bíblico de Isaías 34:14. E o texto vai dizer assim: criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Uma coisa que eu acho altamente relevante e fundamental com você: nomes de demônios, o nome de tronos, verdadeiramente estão na palavra sim. Esse texto de Isaías 34, em algumas transcrições ou transliterações bíblicas, está sendo substituído o nome original Lilith para outras nomenclaturas. Mas para você ficar certo de que nós vamos falar de uma abordagem espiritual que verdadeiramente está fundamentada na palavra de Deus, eu quero apresentar para você um site que eu gosto muito de pesquisar nele, o Blue Leo Babel. E como você pode observar aí na tela, Isaías 34:14 é onde eu vou clicar, e para você ver que quando nós vamos descrever palavra por palavra, o texto está em inglês, o nome original que aparece para você aí, você vai ver que é Lilith, que nas transliterações assume a nomenclatura de coruja ou animal noturno. Mas o nome correto e que está lá é exatamente este, Lilith, que é o nome dessa entidade espiritual, que essa nomenclatura dá identidade. Então, verdadeiramente, nos manuscritos originais, tá aí para você comprovar esse termo, esse nome, Lilith, ok? Mas quem foi essa estrutura, ou quem é, melhor dizendo, essa estrutura espiritual? Vamos primeiramente estudar isso de acordo com a origem segundo o Talmud, ok? O Talmud, que é uma transcrição da Torá, uma transcrição folclórica, mitológica da Torá, mas altamente considerado pelos judeus, traz Lilith como a primeira mulher de Adão. A origem, então, dessa estrutura espiritual, de acordo com o Talmud, é que Lilith é uma figura mitológica hebraica desde o exílio babilônico do século V ao século VIII a.C. Na Idade Média, ela era apresentada como a primeira mulher de Adão, criada ao mesmo tempo e da mesma forma que ele. Subentende-se, de acordo com o Talmud, que Lilith exercia um tipo de domínio, comando sobre a relação, e não queria se sentir diminuída ou estar sob a autoridade de Adão. E até mesmo no ato sexual dos dois, ela não gostava de estar por baixo e queria exercer o governo da relação sexual. E por não aceitar esse papel de mulher submissa, ela se revolta, abandona Adão e vai se relacionar com Samael, uma entidade demoníaca, e se transforma em um demônio. Lembrando, isso é uma colocação segundo o Talmud, ok? Nós vamos ficar com a orientação que nós temos, à luz da nossa boa teologia ocidental, de que a primeira mulher de Adão foi Eva. Amém? Agora, quem foi Lilith de acordo com a mitologia sumérica? Para muitos pesquisadores, essa imagem que aparece aí para vocês de Lilith
primeiramente tinha o nome de Lilitu, e na verdade ela surge representando uma classificação de demônios ou seres espirituais que estavam relacionados a ventos e tormentas na Suméria por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então veja bem que esta entidade já é falada, já é estudada, já é citada há milênios, é uma estrutura espiritual milenar. Para outros, essa origem fonética desse nome Lilith surgiu em meados de 700 antes de Cristo. Isso é só para você ter mais algo que venha agregar valor e conhecimento acerca da origem, ok? Bom, vamos entender agora a origem etimológica do nome de Lilith. A origem etimológica do seu nome vem dos suméricos acadianos, que chamavam de Lila, que significa vento tempestuoso. Por isso, de acordo com aquela cultura, eles relacionavam ela à fúria dos ventos, furacões, tormentas. Também vem de Idilu Lilu. E isso a gente pode fazer uma conexão com aquele filme, O Quinto Elemento, que o nome do quinto elemento era atribuído a uma figura feminina e o nome dela era Lilu. Veja isso. Um outro nome também dado a Lili é Artad Lili, que designa mãe ou rainhas da noite. Mas quando nós olhamos lá para o texto de Isaías 34, nós vamos considerar o quê? Que, de acordo com as transliterações, esse nome Lilith, ele recebe várias nomenclaturas. Monstro terrível, monstro noturno, coruja, fantasma e até bruxa noturna, ok? Isso que eu estou falando com vocês vão encontrar no livro de Champlin, uma enciclopédia, lá pela página 820, no volume 4, ok? Ainda sobre a origem etimológica desse nome, a ela também é atribuído outros nomes, como Hera, Eras, Hidra, Ísis, Selene, Babilônia, Olho de Ra, Senhora do Ano Novo e todas as rainhas do céu. Também é atribuída a ela a atmosfera de Astarote com controle e manipulação, ok? E veja bem que depois do cativeiro babilônico, os judeus trazem a imagem de Lilith e divulgam o culto deste trono por todo Israel. E no sentido de que ela ocupa um lugar como uma espécie de general ou chefe dos espíritos noturnos. Então, nós estamos falando de uma estrutura espiritual que está num grau de hierarquia cósmica ou planetária altamente elevado. Ela também faz associação nessa atmosfera de hierarquia planetária com outros principados e também com outros tronos, ok? Vou citar alguns principados que ela faz conexão. Beelzebub, Baal, Diana, Abaddon, Leviatã, Shiva, Brahma, Vishnu, Ísis, Osíris, Horus, Baphomet, Asmodeus, Nosferatus e Áries. E principalmente o próprio nome Drácula, tudo isso conectado a um sentido de vampiro. Porque nós vamos aprender qual é a natureza ou caráter dos seus ataques. Por enquanto, nós ainda estamos construindo um conceito de acordo com a fundamentação, de acordo com a origem etimológica dos nomes, e agora estamos falando dos principados ou atmosfera e hierarquia planetária associada. E vou citar para vocês agora, também a título de conhecimento, as citações de Lilith no Zohar. E o que é o Zohar? O Zohar também é um livro altamente levado em conta, altamente considerado de cultura judaica. E Lilith aparece em várias páginas do Zohar. E aí eu vou citar para vocês algumas coisas que o Zohar traz acerca de Lilith. Cita mais ou menos 21 aparições no Zohar, nesse livro de cultura judaica, descrevendo a sua natureza de ataque. No primeiro momento aparece como um espírito maligno que mata homens. E daqui você já vai pegando os códigos relacionados à natureza do ataque e sistemas de ataque de Lilith.
Por isso que nós mudamos o nome. Agora é Lilith, códigos e sistemas. Então você já vai pegando os códigos e depois nós vamos entrando nos sistemas de ataque. Também ela é considerada como uma mãe de multidão mista, ou seja, um demônio de prostituição e de orgia. O próprio Zohar cita essa entidade como uma entidade espiritual ligada à orgia, à perversão sexual, à contaminação, à profanação do sexo. Ele também é aquela que encontra um tipo de lugar no mundo, mas que tipo de lugar ou que tipo de dimensão espiritual que ela se instala? De acordo com Isaías 34, que nós acabamos de ler, 14, ela gosta de lugares desolados, lugares destruídos. E isso faz conexão com áreas na alma que podem estar desoladas, destruídas, corrompidas, estraçalhadas, quebradas por feridas e traumas. Estes são os ambientes que Lilith julga favorável para ela se instalar, para ela conectar e começar a exercer seus mecanismos de influência. Outra coisa que o Zohar traz acerca dessa estrutura é que ela é uma criatura de alma que rasteja para os 4 cantos do globo terrestre, que teria uma semelhança linguística com Java e Jaiot. Lilith também seria a primeira a conceber, de acordo com o Zohar, livro de cultura judaica. Ela também está associada à companhia de Caim e trouxe epilepsia para as crianças. Veja só que nós vamos fundamentar isso à luz da ciência posteriormente nos próximos vídeos. Os seus mecanismos, os seus sistemas de ataque, mas já o Zohar, um livro de cultura judaica muito considerado e antigo, já fala que ela está ligada à epilepsia, crianças que têm algum tipo de convulsão ou transtorno mental. Também está ligada a contaminar o espírito com impureza. Gente, um espírito imundo é diferente de um demônio. Depois nós vamos entrar nessas questões. Ela seria capaz de fazer essa associação de contaminar espíritos, ok? E também ela está associada a esse espanto noturno, como está lá em Salmo 91:5, porque ataca os homens na madrugada. Não só homens, tá, gente? Também ela está associada a uma velha mulher com sua comitiva que está prestes a colocar algemas nas mandíbulas do monstro. Então é como se também tem essa figura mitológica, defensora. Lilith pega os bebês na infância quando o sabor ainda é doce e os deixam separados. Olha só, isso fala também do seu sistema de ataque no aborto e na rejeição. Lilith seria parceiro, a esposa de Samael, e rasteja como uma cobra, uma serpente. Lilith é um espírito feminino quente e ardente, por isso associado a essa questão do desejo. E está nas profundezas do grande abismo e foi a primeira a coabitar com o homem, volta a dizer, segundo o Zohar, e fugiu. E está nas cidades da costa do mar, tramando armadilhas contra a humanidade. E quando a gente vai entender o código por trás disso aqui, isso tem a sua conotação, ou a sua conexão, melhor dizendo, com Leviatã. Tanto que cidades costeiras e marítimas geralmente tem muito culto a Iemanjá. Nós podemos ver isso aqui no litoral do Brasil, muito culto a divindades relacionadas à água, porque ela também faz conexão com o Leviatã e com esse elemento água. Nós vamos ver também posteriormente que ela está ligada ao comando do segundo portal e ao comando das ondinas, que também são espíritos soldados de Lilith, que estão sob o seu comando, que atuam na dimensão cósmica de água. Vamos lá. Ainda fala também que o Todo-Poderoso destruirá Roma e colocará Lilith entre as ruínas,
pois ela é a ruína do mundo. Lilith descansará lá e encontrará descanso em lugares arruinados. Nunca será capaz de prejudicar quem estuda a Torá e conhece o santo nome, os caminhos secretos e os mistérios do céu e da terra. E isso segundo o Zohar, está lá na página 1553. E por último, né, 19ª citação, ela cria bebês selecionados. Nós vamos aprofundar isso também, porque isso aqui faz uma alusão aos filhos de Lilith, aquilo que Lilith gera, usando o corpo de mulheres. Vamos explicar isso posteriormente. Então, ela vai ao redor do mundo e procura por eles pequenos, por bebês pequenos. E quando ela vê crianças pequenas, ela adere a eles para matá-los e insinuar seus espíritos, ou seja, drenar energia. E aqui está associado um outro código, a capacidade que ela tem de ceifar a vida de bebês até os primeiros 7 dias de vida após o nascimento, ok? Essa morte súbita de criança que nasce bem, de repente morre entre o 1º e o 8º dia de nascimento, ok? Porque ela é cíclica e ela quer atacar dentro de ciclos de 7, ok? Lilith cria filhos como Naamá e a estes não faz mal, ou seja, existem uns escolhidos que ela seleta, ela escolhe para não fazer mal, porque eles vão trabalhar para o seu propósito. Então seria filhos que são gerados e recrutados para os seus propósitos. Então já seria, aqui crianças geradas em rituais, ok? Vamos lá, ela também age em cada lua nova e ela sai e visita todos aqueles que se levantam contra e se diverte com eles. Isto é as características das abordagens de Lilith de acordo com o Zohar. Agora vamos ver uma outra coisa interessante. De forma geral, os seus mecanismos de ataque. Quais seriam? Bom, ela se oculta, como eu acabei de dizer, então, em lugares escuros e espera a espreita para poder promover ameaça. Então, onde a treva, a escuridão, a noite, a medo, pânico, pavor, é o ambiente propício para ela. Sua característica também é ama matar recém-nascidos humanos e trazer doenças aos lares. Outra coisa que ela também é característico na sua natureza é fazer distorção do papel da mulher, como empoderamento feminino em relação à competitividade masculina, ok? Ainda sobre esses mecanismos gerais de ataque de Lilith, ela é que tira e modifica a estrutura hormonal corpórea. Ela modifica os códigos genéticos. É um comando vampiro que tira a força, tira a virtude, a energia, o vigor, a virilidade, que traz frivolidade, ociosidade, instabilidade. Também está associada a transtornos mentais como bipolaridade, inconstância. A sua oferta para extrair tudo isso, geralmente, é através de sexo e sangue, sêmen e fezes do sexo anal. Então, as ofertas para Lilith, para ela conectar e instalar os seus mecanismos, é sangue, sêmen e fezes. E até mesmo o sangue menstrual, ok? E ela vai exercer essa influência manifestando caracteristicamente insônia, pavor, pesadelo. E associada a pesadelo não tem só Lilith, há outro trono também, posteriormente eu vou citar. Também associa com depressão, melancolia, todo tipo de perturbação noturna, ok? Bom, ainda falando sobre os seus mecanismos gerais de ataque,
ela se apresenta como um trono que maternaliza os rejeitados, se declarando sua tutora legal espiritualmente. Que isso? Ou seja, aonde há uma carga de rejeição plantada desde o ventre, na primeira infância ou na vida adulta, é o ambiente para ela conectar e se instalar e, digamos assim, por aquilo que os pais biológicos e tutores legítimos na terra e nas dimensões, que é o pai e a mãe, que são as figuras de autoridade, de maior autoridade sobre os filhos, quando estes rejeitam seu filho, quando estes desprezam, o mundo espiritual interpreta isso de uma forma, queridos. E como que o reino espiritual interpreta isso? O reino espiritual interpreta como se os pais estivessem entregando a tutela legal da vida dos filhos, de tudo que esses filhos vão viver ou deixar de viver na terra para estes demônios. E com isso, ela instala um mecanismo de vampirizar, de drenar, de tirar a estabilidade da pessoa. E faz o quê? Fazendo com que essas vidas, essas almas fiquem conectadas na dimensão dela de sepultura e vampirismo. Ou seja, nós estamos falando de um ser espiritual que consegue tornar a pessoa uma pessoa anulada, sem propósito, por causa de uma ferida na alma. Seguindo, ela também faz conexão com outras entidades. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Na verdade, é até complexo a gente falar isso, porque quando nós estamos falando dessa estrutura espiritual, existe muita coisa, irmãos, sobre os tronos que na verdade nós nem sabemos ainda. Estamos estudando e o Senhor tem revelado e entregado pequenas porções a cada tempo, a cada geração. Os próprios discípulos, Jesus falou: eu não vos ensino tudo, porque senão vocês não vão suportar. Então, de tempo em tempo, o Senhor vai trazendo mais discernimento, conhecimento e porções para nós. Então, quando nós estamos falando dessas associações espirituais, porque você vê tanto nome, tanta influência, quem é quem? Dá até um transtorno na mente da gente para a gente aprender a associar tudo. Então, eu vou colocar a coisa de uma forma aqui, que eu quero também colocar para vocês que eu não estou determinando isso como uma regra. Não estou querendo dizer que isso aqui é absoluto. Pode ser que amanhã eu entenda isso de outra forma. Que Deus me esclareça ainda mais. Eu vou colocar isso aqui, ok? A associação de Lilith com as rainhas dos céus, ok? Eu já expliquei que no nome dela, ela recebe o nome como uma divindade sumérica arcadiana, que era rainhas, todas as rainhas, ok? Então, eu não quero ditar isso aqui como uma regra ou como uma verdade total e absoluta, mas uma forma para talvez facilitar a sua compreensão da associação desse trono com as rainhas dos céus. Jeremias 7,18 vai dizer o seguinte: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Palavra do Senhor. Ou seja, esse texto aqui está só para fundamentar para você que verdadeiramente a palavra do Senhor denuncia a existência de rainhas dos céus, ok? Quais seriam elas? As principais: Jezabel, Astarote, Lilith e Tênis. 4. Ou seja, dessas 4 rainhas ainda há subdivisões, ok? Como uma hierarquia mesmo planetária e cósmica de influências espirituais. Então, na forma de Jezebel, você vai ver o espírito de manipulação e controle, idolatria, o espírito de Pitom, adivinhação, na forma de Astarote, sedução, beleza, sensualidade, na forma de Lilith, sexo e magia, e na forma de Tênis, a justiça própria, a falsa justiça e as suas ramificações. Ou seja, quando nós falamos desse conglomerado
de mulheres ou entidades femininas. Mas demônio tem sexo, pastor. Pula essa parte, gente. Porque essa questão de demônio ter sexo ou não ter, isso é coisa para outro momento. Mas são estruturas espirituais que se apresentam como influências femininas. Isso fala da sua capacidade de mexer na identidade, por isso nossa identidade precisa estar alinhada com Jesus. Isso também aponta com essas 4 vertentes, essas 4 influências de manifestações espirituais, na verdade como uma quimera. O que seria essa quimera? Exatamente essa imagem que você está vendo aí. É uma estrutura que tem várias cabeças. O que significa? Ou seja, é um espírito de influência que tem vários tipos de governo, porque cabeça na Bíblia é governo, é liderança. E ao mesmo tempo significa vários tipos de mantos, vestes, são como ela influencia. Então você vê uma estrutura com uma múltipla diversidade de influências, e ao passo que isso também tem um sentido de comunicar um tipo de expressão de imitação e deboche em relação às questões de caráter bíblico. Como assim? Cada uma dessas estruturas, Jezebel, Astarote e Lilith, estão associadas às dimensões dos elementos, ok? Terra, ar, água e fogo. Também são confrontadas por tribos específicas, como você está vendo aí no slide. E a título, como eu acabei de dizer, de imitação, é uma forma de se personificar numa tipologia para confrontar a identidade das matriarcas bíblicas, Lia, Zilpa, Raquel e Bila. Então, nós vemos aí uma configuração de um arqui-imitador, sempre, na verdade, usando algo que tem uma comunicação espiritual legítima para distorcer e atribuir a si, ok? Então, quando você vê Lilith agindo na dimensão das águas, nós vamos explicar o que significa isso, nessas águas de cima, essas águas superiores, mas são águas dimensionais. Quem ainda não assistiu a aula, ou a live, melhor dizendo, Alma Fragmentada e os 4 Reinos, assiste lá, porque eu explico melhor um pouquinho sobre esses 4 reinos, essas 4 macrodimensões, que é a dimensão da terra, do ar, da água e do fogo, e, melhor dizendo, as suas representações. Bom, estamos caminhando então para o fechamento desse primeiro momento, ok? E como fechamento desse primeiro momento, Lilith se apresenta então como uma estrutura espiritual que faz parte de um conglomerado de deuses planetários que exerce um tipo de influência a partir principalmente do sexo, que contém sangue, sêmen e fezes. Se alimenta de feridas, principalmente da rejeição. Agora, a título de organização como trono, se você também não assistiu a aula Tronos, vai lá e assiste para você entender toda a fundamentação bíblica do que é um trono. Lilith é um dos tronos espirituais. Nós estamos, quando falamos de trono, querido, nós não estamos falando de uma estrutura espiritual que manifesta em alguém na terra, que você expulsa na igreja. Nós não estamos falando de uma estrutura que exerce uma influência de principado territorial, não. Nós estamos falando de seres que governam a nível cósmico, que governam mundos, que exercem influências dimensionais, é algo muito macro, é algo muito grande. E a igreja do Senhor precisa abrir os olhos, porque o nível de guerra subiu. Nós não estamos mais guerreando com demônio que manifesta. Tanto que se você for olhar,
A maioria das... Hoje não é tão comum esse negócio de demônio ficar mais manifestando dentro de igreja. Ah, é porque a unção da igreja acabou. Nada disso, não é nada por causa de unção acabou nenhuma. É a estratégia que mudou, irmãos. Agora nós estamos lutando com níveis espirituais de combates diversificados, diferenciados e muito maiores. Então nós precisamos entender quem são os tronos e como eles agem. Porque os demônios de baixa patente, na verdade, só estão drenando alguma coisa para se alimentar, e alimentar quem? O trono. Então, a nível de trono, qual é, na verdade, a apresentação de Lilith de uma forma sistemática? A nível de trono, Lilith, ela se apresenta na constelação de Câncer, ok? Que tem essa forma do caranguejo. E isso também traz códigos espirituais. Que códigos isso traz? Um caranguejo, ele nunca anda para frente, ele só anda para os lados. Fala de uma pessoa que fica sempre num pêndulo, de um lado para o outro. A vida dela não tem um rompimento, um avançar, mas sempre fica ali oscilando de um nível para outro nível. Ela é o zodíaco Câncer, que é essa forma aí do símbolo do Unicode. E esse símbolo do Unicode, muito usado em maçonarias e em muitas outras coisas e seitas, ele representa, na verdade, o símbolo de magia sexual e poder, ok? A nível de espírito planetário, como assim, pastora Josi? Vai lá para a aula de trono. A nível de espírito planetário, Lilith, ela é representada pela Lua, ou é a Lua, e nós vamos explicar esse mecanismo lunar ou cíclico de atuação com riqueza de detalhes nos próximos vídeos. Mas você vê que a Lua ela opera em fases. E isso também aponta para um código da atuação de Lilith. Ela age na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem de fase em fase. Quando você ouve aquela fala, nossa, fulano é de lua, fulano vive no mundo da lua, essa expressão que fala que essa mente que foi roubada, essa mente que está vagando por aí, pelo cosmos afora, isso tem uma implicação direta com a natureza do ataque desse trono. E não só da mente vagar ser roubada, a energia ser vampirizada, mas essa pessoa que vive em fases de instabilidade, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está bem, ora está mal, ora está muito amigável, ora está muito irritado. Essas pessoas que estão de fases que não tem uma firmeza e uma constância, como diz a palavra, se de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A pessoa que está sob influência dessas frequências, desse comando, desse trono, ela geralmente vai oscilar. Geralmente ela não vai se manter numa dinâmica espiritual, mas um ano está bem, um ano está crente, outro ano está desviado, outro ano está aleluiado com Jesus, outro ano está revoltado com Jesus e por aí vai. E a nível de representação espiritual real, para pegar essa imagem que está explanada aí, porque a gente coloca isso, mas na verdade é algo muito pior do que isso, porque nós entendemos que os espíritos, enquanto estavam na luz, eram belos, mas quando deixam a luz para se tornar treva, eles assumem uma forma contrária à natureza original para o qual eles foram criados, ok? Então, provavelmente, um ser que poderia vitalizar, sabe, dar força, dar ânimo, dar vigor, opera agora no sentido contrário, amém? Bom, também, agora para a gente seguir para a nossa última fala, quando nós falamos desse trono e seus mecanismos de atuação, de uma forma geral, Lilith, ela comanda a partir da dimensão das águas. E o que significa a dimensão das águas? Significa uma dimensão de distorção das emoções.
águas de cima, ou seja, sensações, sentimentos, aquilo que minha alma quer extravasar, apresentar. Como este trono, ela atua nessas águas de cima, neutralizando essa emoção saudável, ela traz uma atmosfera de sepultura que impede a frutificação. Ela é essa serpente voadora, como a palavra diz. Quando você olha também como constelação zodiacal, a sua forma de caranguejo, e está associada ao trópico de Câncer, a constelação de Câncer, pode conectar também a mesma coisa, porque esse trono está intrinsecamente relacionado à manifestação de doenças como câncer na vida de pessoas. Depois nós vamos explicar isso com mais critério. Por enquanto, nós estamos dando um panorama geral. Lilith, por atuar na dimensão das águas, ela também está associada com mais 2 tronos que atuam também na dimensão das águas, que é Leviatã e que é Hades. O trono de Leviatã está relacionado à constelação de Peixes, como você pode ver aí. E isso já vai atuar ou exercer a sua forma de influência na dimensão das águas da terra, fazendo o quê? Uma sepultura agora das emoções. E representado por esse dragão marítimo. Os dois também se associam a Hades. Hades, como estrutura planetária, é o planeta representado por Plutão. E a sua constelação é Escorpião. E veja bem que esse trono de Hades também está associado à dimensão das águas, mas que águas? Águas do submundo, águas do inframundo, que já fala de uma sepultura do próprio corpo, associado a uma serpente do inframundo, ok? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Aguardo você para a próxima aula, onde nós vamos a cada passo aprofundar com riqueza de detalhes, mais coisas, mais informações, mais conhecimento, destrinchando este trono de Lilith.